Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Vamos para mais um salmo então da noite. Hoje, Salmo 78. Abra sua Bíblia comigo e vamos então meditar na palavra do Senhor. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas se fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizessem então conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, para que os filhos nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem então em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração constumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles fizeram. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez as águas parassem então num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como grandes abismos. Fez sair fonte da rocha e fez correr as águas como os rios. E assim prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão para preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. O furor também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente e trouxe do sul como a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, aves de asas como a areia do mar, e fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não freando então o seu apetite, ainda lhes estavam a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam então voltar, e de madrugada buscavam então a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-se com a boca e com a língua mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne,
vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram então a Deus. E limitaram então o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem no dia que Deus os livrou dos seus adversários. Como operou os seus sinais no Egito, as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas, e consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novilha, e o seu trabalho os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia, mandando mal anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da força da sua tenda de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte, que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios diante dele. E eles dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiravam-se para trás, e preparavam-se infielmente como seus pais, viravam-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel, de sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo de Siló, e a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho, e feriu seus adversários por trás, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi o seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado dos que achavam então preces, para acrescentar a Jacó o seu povo e a Israel a sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Puxa vida, hein? Que salmo poderoso falando sobre a retirada do povo de Israel das mãos de Faraó. Feche os seus olhos, eu não sei o que tem te aprisionado, mas eu quero que agora você jogue tudo isso fora em nome de Jesus. Que todas as cadeias, as algemas, venham ser abertas sobre a sua vida pelo poder da palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por podermos cumprir o teu propósito. Pedimos a ti uma noite de paz, de sono tranquilo, abençoador, que possamos descansar e romper diante das dificuldades. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela libertação. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Declare assim: eu vou dormir em paz. Deus te abençoe, viu? Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e vamos para frente no nome de Jesus. Shalom.